1 Reis 17, versículos de 7 a 9. Eu quero ler esse texto com você, para que possamos refletir um pouco sobre essa narrativa, que é bastante conhecida de todos nós, mas eu creio que Deus tem uma palavra nova para nós nesse dia, amém? Nós podemos ler juntos esses 3 versículos, amém? Podemos ler juntos? Está aqui nos telões, você pode acompanhar, vamos lá? Mas versículo 8, veio-lhe então a palavra do Senhor, dizendo, verso 9, levanta-te, volte mais uma vez o verso 7, volte para mim o versículo 7, podemos ler com mais ênfase, com mais vida, esse versículo, no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Mas decorridos alguns dias, o ribeiro secou. Amém. Podem vos assentar, amados? Eu fiquei gerando esse momento, esta palavra, no domingo. Eu nem compartilhei isso com o pastor, mas compartilhei com o pastor Cláudio, que estava ali do lado. Existe um jargão que todo soldado no quartel, ele quer trabalho, né? E eu creio que, assim como todos os pastores, temos por hábito de não vir aos cultos despreparados, né? Uma ministração de oferta, uma mensagem, se for preciso. E no domingo à tarde, buscando, meditando na palavra de Deus, Deus trouxe ao meu coração Atos 27, né? E quando o pastor abriu o texto, eu mostrei para o pastor Cláudio, que ele não está aqui, eu mostrei para ele as anotações ali. Então, realmente, tenha certeza de que se você estava aqui domingo, você é um privilegiado, porque Deus escolheu aquele dia para falar conosco. Eu fui muito abençoado aquele dia. E hoje veio esse texto ao meu coração, para pensar com você sobre aquilo que tem afligido as nossas vidas, a nossa nação, por esses dias. A palavra do momento é a crise. Crise política, crise econômica, crise em meio às famílias, tantas coisas e até leis vindo de encontro às famílias. Nós vivemos um tempo de crise. E se nós, amados, e o pastor falou isso aqui de manhã, falou à noite, nós conversando ali antes de começarmos o culto domingo, a gente está vivendo um momento tão crítico, que está difícil até para a gente assistir um noticiário, está difícil até para você ouvir um programa de rádio, porque não temos mais boas notícias, são crises em cima de crises, escândalos em cima de escândalos. E sabe, irmão, se a gente começa a dar ouvido, a dar vazão a isso, nós começamos a ficar com medo. E algumas pessoas já não querem nem mais sair de casa. Você está acompanhando aí um casal, pessoas íntegras, pessoas de bem na sociedade, vão a um determinado local e uma fatalidade acontece. Isso nos melindra, isso nos preocupa. Nós vivemos crises em todas as áreas. Israel está vivendo uma crise, e está vivendo uma crise porque se afastou de Deus. Desde o reinado de Salomão, diz a Bíblia, já no final da sua vida, as muitas mulheres perverteram o seu coração. E dessas muitas mulheres que Salomão toma, muitas não servem ao Senhor, e trazem para o meio do povo de Deus idolatria, coisas que não condiziam com a palavra de Deus. E isso começa a acontecer nos reinados que se seguem. E nós chegamos até o reinado de Acabe, que toma por mulher a Jezabel, uma mulher ímpia, uma mulher que não temia o Senhor, uma feiticeira. A Bíblia vai registrar isso para nós. E
há uma dualidade, o povo não sabe se serve a Jeová ou se serve a Baal. Nesse contexto, eles servem a Baal, eles oram a Baal porque eles acreditam que ele é o Deus que vai mandar a chuva, que vai fazer com que haja fertilidade na terra. Deus, nesse cenário, levanta o homem de Deus, e eu quero começar glorificando a Deus, porque em todo cenário de crise, Deus sempre levanta alguém, amém? Diga assim: em todo cenário de crise, Deus sempre levanta alguém. Eu quero que você esteja tranquilo, porque se a crise chegou, é porque Deus já está forjando alguém, Ele vai levantar alguém, e Ele quer levantar a mim e a você nessa noite, para darmos uma resposta a tantas crises que temos vivendo. O homem de Deus se levanta, há um desafio, você já conhece lá no Carmelo, mas a história continua, ela se segue, e ele fica chateado, indignado, e ele dá uma sentença. E a sentença que ele dá, Deus assina embaixo. E a sentença é a seguinte: por 3 anos e 6 meses, nem chuva e nem orvalho hão de cair sobre a terra. A palavra de Deus se cumpre, ela acontece. Ele fica com medo, porque a rainha manda dizer para ele que vai matá-lo. Deus diz: eu vou te preservar, eu vou te guardar, eu vou te esconder. E ele vai para o ribeiro de Querite. E chegando lá, você conhece bem a história, a Bíblia diz que ele é sustentado por um corvo todos os dias, que traz pão, que traz alimento para ele, e ele está tomando aquela água fresca do ribeiro, mas não tem chuva, e ele se torna também um refém daquela palavra que ele mesmo liberou. A Bíblia diz que, decorridos os dias, o ribeiro secou. E, amados, é exatamente pensando nisso que eu quero compartilhar com vocês. Eu esqueci de passar para o Natan o tema da nossa reflexão nessa noite. Eu quero dar para a igreja aqui. Quando o ribeiro secar, tem coisa nova chegando. Você não ouviu? Quando o ribeiro secar, tem coisa nova chegando. Eu quero que você saia desta terça-feira, dia 6 de outubro, com a cabeça erguida, crendo que a crise chegou, ela está aí, não há como negar, ela é uma realidade, mas ela aponta para nós, que vem coisa nova chegando, que é um tempo de bênção chegando para a minha casa, para os teus negócios, para as nossas famílias, para a igreja do Senhor. Nós precisamos acreditar nessa palavra, e crendo nesta palavra, nós vamos romper a crise, nós vamos atravessar esse momento. A primeira coisa que eu quero pensar com você dentro desse texto é que os métodos que Deus se utiliza, eles coincidem com as nossas necessidades. Os métodos que Deus se utiliza, eles coincidem com as nossas necessidades. Pense, irmãos, Paulo diz para nós que o evangelho é loucura, e para ser crente tem que ser louco mesmo, porque a gente crê, a gente acredita, a gente não desiste. Há um jargão que ele é dito aí: sou brasileiro, não desisto nunca. Eu queria mudar isso nessa noite: sirvo a um Deus vivo e não desisto nunca. Veja, irmãos, como é que a mente de Deus, e o profeta Isaías vai dizer isso para nós, que os pensamentos do Senhor, eles são mais altos que os nossos. A gente não consegue alcançar aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Todos nós assistimos e comentamos aqui na igreja, na segunda-feira, aquele quadro do Fantástico, do Chefe Secreto, não é esse o nome? Quem aqui assistiu? Se você não assistiu, busque na internet. E a gente que está sempre cavando poço, a gente está sempre tirando uma mensagem. E eu, olhando aquela cena, me chamou muita atenção aquela moça que se separou recentemente, que tem 2 crianças. E eu viajei vendo aquela situação, pensando quais os métodos que Deus utiliza, como é que Deus trabalha, como é que Deus cria situações para nos abençoar.
uma moça que parece ser uma pessoa sincera, uma pessoa íntegra. Com 3 meses no trabalho, todo mundo já está ajudando. Então isso é a apresentação de que ela é uma pessoa de caráter. Deus, olhando para essa situação lá do céu, Deus decide abençoar aquela moça. E eu fiquei pensando domingo, sentado no sofá em casa, Deus olha e diz: como é que eu vou fazer para abençoar essa moça? Aí Deus diz assim: Espírito Santo, toca num produtor da Rede Globo, para ele criar um quadro, dá inspiração para ele criar um quadro de um chefe que entra na empresa, que está no meio dos funcionários, e que vai ajudar aqueles que se destacaram. Aí o produtor dá a ideia, passa lá na pauta, é aprovado, ela tem 3 meses na casa. Aí Deus olha assim: é você que vai estar para contracenar com o chefe, para contar a tua história para ele. Ela conta a história para ele, e depois que ele se revela, toda a casa dela é mobiliada e pintada, e até a sua filha mais velha chorando de muita emoção, porque um dia alguém tem só uma geladeira numa casa alugada, no outro dia essa casa está pintada e com a mobília completa, com o enxoval da casa completa. Os métodos de Deus coincidem com as nossas necessidades. Tenha certeza, meu amado, Deus tem situações para abençoar a mim e a você nessa noite. Irmãos, e eu fiquei pensando que isso está na Bíblia, isso já aconteceu. Você sabia que aquilo já aconteceu? Vamos para o segundo texto, 2 Reis, capítulo 8. Veja como você é uma pessoa importante para Deus. Como Deus pensa nos detalhes da sua vida. Como Deus está olhando para a crise que você está enfrentando. Eu não vou ler o texto todo para não tomar tempo, mas você conhece o texto. A Bíblia diz que um dia o rei chama Geazi, e como a gente sempre brinca aqui na igreja, o rei está com vontade de resenhar aquele dia. Resenhar, bater papo, jogar a conversa fora. Um rei tinha muita coisa para fazer, sim ou não? Ele tinha muita coisa para fazer, mas um dia ele diz assim: traz Geazi, porque hoje eu quero ouvir histórias. Quero ouvir histórias hoje. Geazi, você que andava colado com o Eliseu aí, conta para mim aí alguma coisa que marcou o teu ministério, a tua caminhada com ele. E diz a Bíblia que Geazi começa a contar histórias. Geazi tinha muita história para contar. Eu creio que tem muita coisa que não deu para entrar no livro, tem muita coisa que a gente desconhece. E ele diz: olha, mas eu tenho uma que essa é a melhor. Essa só vai gostar muito. Tinha uma mulher que ela não tinha filho, e ele conta toda a história e tá. Só que a Bíblia diz que veio uma fome sobre a terra. O profeta diz para ela: ó, vai e mora onde puderes. Quando terminar o período da fome, você volta. Irmãos, eu acho que dá um filme, dá para fazer um filme. É uma cena de novela. Porque no mesmo instante em que Geazi está contando para o rei aquela situação, a mulher chega lá na porta do palácio, dizendo assim: voltei, acabou a fome, voltei. Geazi diz assim: rei, eu conheço essa voz. Eis aí a mulher, é ela. Irmão, eu não sei se você veio receber, mas eu vim para pregar hoje. Tenha certeza que você está aqui, mas o teu nome está sendo tratado. Deus está tratando do teu caso. O teu nome não está esquecido. Então você pode levantar a tua mão e glorificar a Deus, porque no céu o teu nome não é esquecido. E eu preciso acreditar que mesmo em meio à crise, Deus está criando maneiras e formas de me abençoar. Às vezes a gente não entende, mas Deus quer nos abençoar. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, quando esse homem de Deus vai para Sarepta para encontrar-se com uma mulher viúva, é que Deus já havia definido aquela situação.
Esse assunto não era um assunto que o profeta ia resolver quando chegasse lá. Esse assunto era um assunto que já estava resolvido. Isso tem estado no meu coração por esses dias. Já falei isso ministrando aqui no culto. Domingo falei isso aqui. Eu não sei se você pode crer, amado, mas nesta noite você pode ter a certeza de que coisas já foram liberadas a teu respeito. Você pode ter a certeza de que Deus já liberou uma sentença favorável a você. Só que o problema, irmão, é que a gente quer ver. Tem que ter fé, tá aí o Jair te ajudando, te impulsionando. Mas como acreditar, irmãos, que eu vou comer pão a fartar? Isso não é comida. É a última refeição. Eu vou comer e vou morrer. Mas entre comer e morrer, há uma coisa chamada palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus. Então, se você tem uma palavra de Deus, alguém fez uma postagem no Face, um jovem lá da Alvorada, e foi até engraçado, mas é interessante. Ele disse assim: eu não estou preocupado com dólar, porque eu não tenho nem real. Então, eu não estou preocupado com dólar, porque eu não tenho nem real. O dia que eu tiver real, eu me preocupo primeiro com o real. Mas, irmãos, se a gente for olhar para isso, não, eu vou olhar a cotação do dia. Ao bendito aplicativo aí, irmãos, a gente já sai. Olha como é que a gente já sai de casa. O aplicativo já diz onde é que está engarrafado, onde é que tem problema. E a gente olha para isso, irmão. Eu preciso olhar para cima, irmão. O salmista já havia vivido esse tempo. Por isso ele diz: eleva os meus olhos para os montes. Ele diz: eu não estou olhando para o dólar. Eu não estou olhando para o governo que aí está. O governo que aí está, nós oramos por ele e o respeitamos, mas não é ele quem rege a nossa vida. O nosso governo vem do alto, os nossos recursos vêm de Deus. Então creia que já há uma palavra liberada a teu respeito, já foi assinado, já foi dito, e a você e a mim só basta crer, só basta acreditar. Veja, irmãos, eu fico pensando como foi esse caminhar do profeta. Eu fui buscar algumas informações aqui. Ele está a aproximadamente 150 quilômetros de Sarepta. Entre Querite e Sarepta são 150 quilômetros. Qual é a palavra que Deus deu para ele quando o ribeiro secou? O que Deus disse? Para ir para Sarepta, que o que ia acontecer com ele lá? Uma viúva ia fazer o quê? Dar a ele comida. Quando você vai a um local e alguém diz assim: é tudo por minha conta. E hoje foi meu aniversário, meus amigos me ajudaram bastante aqui. O pastor Raimundo não está aí, me levou até para dar uma volta no Corolla dele hoje, porque é meu aniversário, né? Me levou para dar uma volta. Como é que você vai? Está tudo pago, você vai tranquilo. Bota uma pratinha no bolso, por via das dúvidas, né? Para não dar algum problema, mas você vai tranquilo. Você vai despreocupado. Como é que você senta num restaurante quando você sabe que não é você, é quem te convidou que vai bancar? Você está tranquilo. E sobremesa e o que passar você, porque não é contigo, te convidou. Não é isso, pastor Maurício? Ele já conhece isso. O profeta sai de Querite com a certeza de que há comida. Sempre nós fazemos viagens aqui lá para a igreja do pastor Jailson em Minas, e quando a gente chega, né, pastor Redilho, a mesa já está posta. Então a gente já vai ansioso, porque a viagem é muito longa, você está cansado, você quer chegar lá e você quer comer. Deus diz assim: ela vai te dar comida. Eu não creio que o profeta está pensando que ela vai fazer o bolo, que ela vai assar. A comida está na mesa, porque Deus disse que está tudo na mesa, está tudo certo. O pão, o queijo, o requeijão, o suco, está tudo certo.
Quando eu chegar lá, é só sentar e entrar na bênção. Cadê o pastor Paulo César? Pastor Paulo César, me ajude aqui, por favor. O senhor é bom de interpretação. Me ajude aqui. Por gentileza. O senhor será o profeta e eu serei a viúva. Os dois estão caminhando para se encontrar aqui na porta da cidade. Pense comigo que Deus está olhando lá do céu. Ela está indo para a porta da cidade dizendo assim: acabou, vou morrer, meu filho vai morrer, não tem mais jeito, não há mais solução. Vem vindo, profeta. Como é que você está vindo? Vai ter comida, vai ter fartura, vai ser bênção, agora vai ser só vitória. Acabou o tempo do corvo, agora vai ter uma viúva para me abençoar. E eles se encontram na porta da cidade e ele descobre que a coisa não é bem assim. E aí, amados, eu fico pensando, Deus olhando para esta cena. Vem cá, me encontra aqui, profeta. Essa mulher me ensina, irmãos, uma coisa, e eu quero compartilhar isso com você hoje. Por maior que seja a crise, não altere a sua rotina. Continue indo para a porta da cidade. Continue indo para o círculo de oração. Continua vindo terça-feira. Continua vindo para a escola dominical. E olha o que Deus havia dito ao profeta a respeito dela. A comida seria com fartura. E ela não está pegando lenha, ela está pegando graveto. Diga assim, graveto. Era para fogo baixo. Foguinho, pouca coisa, pouquinha comida. Acabar e morrer. Mas o nosso Deus ainda promove encontros especiais. Meu irmão, muito obrigado, pastor. Há um encontro preparado em Deus para mim e para você. Há a pessoa certa que Deus não vai incomodar e Ele vai se dirigir a você, porque você tem uma palavra de Deus. E a palavra de Deus para você é a seguinte: o ribeiro seco não é o final, ele é o começo de grandes coisas que eu vou fazer na sua vida. Pastor, nós estamos numa grande obra e nós temos visto o seu desespero, nós temos acompanhado a sua aflição. Mas eu ouso, como um jovem profeta, dizer-lhe nessa noite que quando o ribeiro seca é porque vem coisa nova de Deus por aí. O pastor Paulo Santos, eu estava esperando um táxi, ele me deu uma carona, e a palavra que ele me deu incendiou meu coração. Ele disse: Deus já nos deu o templo, não vai nos dar a obra. Irmãos, há uma nova fase chegando para nós, você precisa crer. Irmãos, há uma experiência que eu quero compartilhar com a igreja hoje, porque eu vivi isso, e na minha pequena trajetória no ministério, foi um evento que me marcou bastante. Eu dirigi a congregação do Jerezinho, a congregação no local mais alto do complexo, 2007, 2008. E um dia eu recebi um comunicado, alguns irmãos já ouviram esse testemunho aqui, que a casa de uma irmã estava caindo. E eu recebi aquele comunicado, chamei 2 obreiros, como quem não queria nada, fui como para fazer uma visita pastoral, mas para avaliar aquela informação que havia chegado. Um barraco de tábua, num barranco, o barranco cedeu e a cozinha já havia caído. Um barraco muito baixo, eu tenho 1,67 m, eu estava quase que batendo da minha cabeça o teto. Não havia um banco para sentar na casa daquela irmã. No primeiro cômodo, uma cama, uma geladeira, uma televisão em cima da geladeira e uma pequena cozinha e um banheiro. Eu não tive coragem nem de fotografar, para não causar um constrangimento àquela irmã. Analisei o caso, não sei se o pastor vai lembrar disso, é muita coisa, tem muito tempo. Eu vim falar com o pastor, e ele, como sempre, nos aconselhando: tenha cuidado, vai por aqui, vai por ali. Eu disse: pastor, mas essa irmã é uma irmã que precisa, é fiel. Pelas situações que envolvem uma comunidade, essa irmã
tem muitos filhos. E as filhas tiveram filhos e deixaram todos ao encargo dela. Naquela época, ela ainda não tinha idade para receber um benefício do governo. E uma coisa que me chamava a atenção naquela irmã era a fidelidade dela. Ela recebia a ajuda da congregação, do serviço social, mas todo dia ela catava garrafas PET. E era muito interessante porque era a única pessoa embora fosse a pessoa mais pobre daquela congregação, mas ela era a única pessoa que dizimava todo culto. Porque todo culto ela pegava ali, vendia 3, 4 reais e vinha 35 centavos, 50 centavos, tudo aquilo me chamava a atenção. Porque todo culto ela vinha trazer uma oferta. E eu me reuni com alguns obreiros. O presbítero Sebastião, que trabalha aqui na obra, era meu segundo dirigente, é um bom pedreiro. Tinha o Adilson, que está lá na Fonte da Vida, que congregava comigo, era um pedreiro. E eles disseram: pastor, nós damos a mão de obra. Logo, convoquei a igreja, falei com os irmãos, vamos fazer um almoço. Aquilo que o pessoal de congregação conhece bem isso. E eu disse: não vamos falar nada, dirigindo a primeira congregação, no primeiro amor, vamos fazer uma surpresa para essa irmã. Mas a surpresa vazou. E alguém contou para a irmã. Um domingo, um culto muito abençoado, um culto muito bom. Quando termina o culto, a irmã vem falar comigo. E veio muito brava. E disse, ela é fanha, fala pelo nariz, tem uma fala muito engraçada. E ela disse: pastor, eu estou sabendo aí que o senhor quer fazer uma casa para mim. Mas eu vim aqui lhe dizer que eu não quero não. Aí, irmãos, eu interpretei aquele texto bíblico quando diz que a ira do Senhor se acende. Porque eu estava cheio de amor para com aquela irmã, querendo ajudar. E ela, muito brava, falou comigo: Deus me disse que vai me dar uma casa. E quem vai dar não é o Senhor não, é Deus. Então não quero que faça nada na minha casa. Irmãos, eu fiquei tão chateado com aquilo, que no outro culto, eu falei na congregação: irmãos, é de conhecimento. Porque quando tem um problema na igreja, todo mundo vem falar com o pastor, né? Você já sabe, mas todo mundo vem te falar. Como todo mundo vinha falar aquilo comigo, eu disse no próximo culto: irmãos, a irmã fulana, nós íamos abençoá-la, mas ela decidiu que não quer. Então, se a casa, aquele dia eu pequei, irmão, novo ainda, se a casa dela cair e ela morrer, irmão, eu vou lá e faço o enterro. Mas não quero que ninguém venha falar esse assunto comigo mais, porque ela disse que não quer. Aí, olha só, irmão, o que acontece? O tempo passa, o nosso amado, que estava na presidência da República, lançou um negócio chamado PAC. Quem conhece o Jerezinho sabe que era muito difícil ali, a subida era de terra. Ela morava numa rua atrás do Jerezinho. Os engenheiros vão lá para asfaltar a rua. Não foi removida casa nenhuma. Mas o chefe dos engenheiros viu a casa dela. Chamou a equipe e disse assim: ó, não está na planilha mexer aqui, mas bota essa mulher na inscrição aí, nós vamos dar um apartamento a ela. Aí alguém disse assim: mas não pode. Não pode, doutor, porque nós não vamos mexer aqui. Não, é ordem. Pode inscrever ela. Ela vai ganhar um apartamento. Saí da congregação. Algum tempo atrás, eu estou ali, perto da Nova Brasília, ali, tomando um caldo de cana. Quem vem? A irmã. Aí me para, bota a mão na cintura e diz assim: eu não falei com o senhor que Deus ia me dar uma casa? E tem mais, o senhor vai tomar um café lá. O senhor vai lá. Essa irmã mora nos apartamentos ali, pertinho da casa do pastor Paulo César. Está lá, irmã Rosa Fagundes. Para quem quiser ir lá ouvir o testemunho dela. Meu irmão, Deus está olhando para a sua situação. A gente não entende. A gente não tem. Diga assim: eu não tenho. Diga mais forte: eu não tenho. Mas Deus sabe quem tem. E Deus vai incomodar quem tem para te dar, irmão. Diga assim: eu não posso. Mas Deus conhece quem pode. E quem pode vai te ajudar.
Mas eu preciso acreditar que quando o ribeiro seca, é porque vem coisa nova chegando. Mas aí, irmão, me dá um desespero. O ribeiro seca um culto em uma igreja. Nunca veio. É um homem bom, marido de uma só mulher. Meus pais estão casados há 40 anos. Completaram 40 anos de casado. Um homem bom. Mas, para não dizer que nunca foi na igreja, quando eu dirigi a Canaã, foi no meu aniversário, na festa, depois do culto. Mas tem uma coisa que Deus fez, que é a maneira de Deus agir. Meu pai, mesmo não sendo crente, nunca houve um dia de culto na igreja que meu pai autorizasse a mim e meu irmão ficar em casa. Domingo de manhã, meu pai não era crente, mas ele nos acordava para ir à escola dominical. E a gente dizia assim: não, hoje eu não vou não, pai. Se a sua mãe vai, você vai. Não, pai, eu quando era criança, tinha uma raiva do matutino, porque minha mãe queria ir, e hoje é 7, naquele tempo eram 6 na Alvorada. Irmã Irene, sogra do pastor Maurício, abriu a igreja para o matutino. E a minha mãe não gosta de chegar nem um minuto atrasada. A gente abria a igreja junto com a irmã Irene. E eu dizia assim: pai, eu quero dormir mais um pouco hoje. Se a sua mãe vai, você vai. E é tão interessante. Aí Deus faz, eu acho que alguém pensa que a gente não tem testemunho para contar, né? Que é crente a vida toda, mas tem. Minha mãe tendo que trabalhar de empregada doméstica, meu pai trabalhando. Trabalhou quase 30 anos na Coca-Cola. Com quem eu tinha que ficar? Com a minha avó. Foi da Alvorada, foi ovelha aqui do meu amado pastor Edson de Jesus, de quem ela falava muito bem. Já dorme no Senhor. E aí eu entrei em outra prova com a minha avó. Porque minha avó não sabia ler nem escrever. Mas tinha que ler a Bíblia todo dia. E quem lia a Bíblia para ela? O neto aqui. Irmão, eu me lembro como que religiosamente, eu não sei se o Davi Miranda morreu, mas tinha a voz da libertação. E meio-dia, o Davi Miranda fazia uma oração no rádio. Só que o Davi Miranda não ora 10 minutos. E eu lembro, nós parávamos no quarto da minha avó, e ela dobrava o joelho, eu, meu irmão, que é mais velho do que eu e meus primos. E a gente não podia levantar enquanto o Davi Miranda não dissesse amém. E quando o Davi Miranda dizia amém, ela dizia assim: vamos a uma porção da palavra. Uma coisa que só os crentes antigos lembram, que era um negócio chamado caixinha de promessa. Ela pegava a caixinha de promessa e começava: tira um versículo aí, lê. Agora tira um para o seu pai. Tira um para a sua mãe. Acabava aquele período, almoçar, tomar banho, explicar a idade. Eu recebi a oportunidade para pregar na congregação da Alvorada. E para a glória de Deus, não parei de pregar até hoje. Sabe, irmãos, Deus cuida de nós dos mínimos detalhes. Meu irmão, diga para quem está do lado: você não está passando batido não, irmão. Deus está cuidando de você. Está difícil, está doendo, o ribeiro secou, mas lá no céu Ele tem o controle de todas as coisas. Nós costumamos dizer uma coisa que parece que é brincadeira. A gente diz assim: Deus está no controle. Ei, irmão, deixa de ser bobo. Qual foi o dia que Ele não teve? Quem fez a chuva cessar foi Deus. Quem fez o ribeiro secar foi Deus. Mas quem multiplicou a farinha e o azeite foi Deus também. Ah, irmão, olhando para esse texto, eu vejo, irmão, que eu não posso dar lugar ao diabo. Porque a força dele é tão pequena que até a crise quem provocou foi Deus. Meu irmão, nem a crise que te cerca, Satanás tem poder sobre ela. Sim ou não? Quem foi que permitiu aquela crise? Deus tem controle de todas as coisas. Eu quero que você se alegre nessa noite. Eu quero que você glorifique o nome do Senhor nessa noite. Daqui a pouco nós vamos ofertar ao Senhor. Nós estamos numa grande empreitada. E eu fiquei pensando em casa esses dias, pastor. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar, e eu preciso falar isso à igreja. Eu fiquei pensando que na cabeça de muita gente,
deve olhar para o pastor e dizer: mas que época para fazer obra, né? Tivemos tanto tempo, tivemos tantas oportunidades, mas que tempo difícil para fazer a obra, né? Será que não podia, pastor, pastor, vamos dar uma pausa, vamos esperar as medidas do ajuste para ver se vai colar, se não vai colar. Mas eu fiquei pensando, irmãos, que se a nossa igreja tivesse muitos milhões na conta e nós fizéssemos toda a obra, não teria graça, irmão. Porque fomos nós que fizemos, nós guardamos o dinheiro e fizemos. Mas nós estamos no conta-gota de Deus. Viu, pastor? Receba essa palavra. Nós estamos no conta-gota de Deus. E de acordo com a medida, Ele vai liberando. 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 E sabe qual é o testemunho? Eu pensei muito isso hoje, que a igreja de Bom Sucesso vai dar quando nós terminarmos essa obra. É que no tempo que todo mundo parou de construir, no tempo que todo mundo parou de comprar, no tempo que todo mundo parou de fazer, no tempo que todo mundo ficou preso dentro de casa, foi o tempo que nós fizemos a obra para a honra e glória do nome do Senhor, porque os céus estão abertos sobre nós. Nós não contamos com recursos dessa terra. Quando o ribeiro secar, vem coisa nova por aí. Secou o ribeiro lá em casa, vem coisa nova por aí. Secou o ribeiro na empresa, vem coisa nova por aí. Irmãos, nós não temos a dimensão da bênção que Deus está nos dando, porque quem abençoa essa obra somos nós. Quem abençoa essa casa somos nós. Então significa dizer que enquanto a obra está acontecendo, você está seguro. Enquanto a obra está acontecendo, Deus está preservando você e dando você a oportunidade de ser um instrumento de mudança, de ser um instrumento que Deus vai levantar. Irmãos, não precisa chegar alguém aqui nem com mensalinhos, nem com mensalões. Não, Deus tem depois do ribeiro uma nova dimensão para mim e para você. Fique de pé. O ribeiro secou no meu ministério. Eu não canto mais, eu não prego mais. Deus tem uma nova fase para você. Tem mensagem que você não pregou, tem hino que você não cantou, tem coisa que você não fez. Levanta-te, come, 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 toma posse. Deus disse: no tempo da crise haverá comida. Diga comigo assim: haverá comida. Haverá comida. Você não crê não, você não crê não. Haverá comida, haverá comida, haverá comida, haverá comida, haverá comida, haverá comida, haverá comida. Márcio, haverá comida, haverá comida. Amém, amém. Se você é um vendedor, haverá comida. Pastor, não estou vendendo nada, mas alguém vai receber uma herança aí, vai te abençoar, meu irmão. Alguém vai comprar. O Mário Craveiro deu-nos aqui um testemunho maravilhoso. Não vendia 3, vendeu 7. Sabe em que tempo que ele vendeu 7? No tempo em que o ribeiro está seco. Mas quando o ribeiro está seco, Deus está dizendo assim: há uma porta se abrindo para você. Diga assim: toda crise. Irmão, eu vim com vontade de pregar hoje. Diga assim: toda crise abre uma porta de oportunidade. Caminhe comigo. Se o ribeiro não seca, a viúva morre de fome. Kleber Lucas já teve essa revelação. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Pastor, me permita dar um conselho à igreja nessa noite. Para de olhar para a porta que se fechou e começa a olhar para as portas que Deus está abrindo. Começa a olhar para o que Deus está fazendo.
o que Deus está fazendo. E eu preciso crer, eu preciso acreditar que Deus está fazendo. Ah, irmão, você podia estar em tanto lugar, você trabalhou o dia todo, você está cansado, teve gente que não foi nem em casa, veio direto, mas o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: pare de olhar para o decreto de morte e receba o decreto da abundância, o decreto da prosperidade. Haverá comida. E veja que mistério. Os filhos da vizinha, magrinhos. Os filhos da viúva. Eu ainda vou tirar o pino da granada. Espera aí, então. Vou tirar o pino da granada agora. Os filhos da viúva, os filhos das vizinhas, magrinhos. O filho da viúva engordando. Alguém olhou assim, deve ser inchação, né? A barriga deve estar crescendo. Era muito bolo que ele estava comendo, irmão. Porque Deus disse que não ia faltar. Aí há um outro mistério. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Como diria meu amigo pastor Alex, é forte. Nesse momento tão difícil, o profeta diz assim: para mim primeiro. Você sabe o que ele está dizendo? Na crise, eu preciso priorizar Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesse momento de crise? Para mim primeiro. Para mim primeiro. Irmão, não sei nem quem vai fazer a oferta, mas eu já estou fazendo. Deus está dizendo: para mim primeiro. E eu estou dizendo isso baseado numa palavra profética. E Deus está dizendo: e o que sobrar, o que ficar na tua mão, vai ser tão maravilhoso, vai ser tão forte, que você vai comer até que venha a chuva sobre a terra. Me desculpe, irmão, a gente que é de congregação, a gente gosta de mexer com os irmãos assim, mas diga para 2 ou 3 pessoas aí: faz para Deus primeiro, irmão. Você vai ver a tua história começar a mudar. Você vai ver a tua história começar a mudar. Aqui, antes de orar, eu termino com um testemunho meu, pessoal. Algum tempo atrás, nessa igreja, veio aqui um pastor chamado Ronaldo Lidório, e ele nos deu grandes testemunhos daquilo que Deus estava fazendo através dele. E que eu me lembre, e eu acompanho, desde o dia da eleição. Se pegar o DVD, eu estou lá no culto, estou lá. Na história dessa igreja, eu nunca vi o pastor fazer o que ele fez. E ele disse: irmãos, vamos, pelo menos que eu tivesse presente, eu não me lembro, vamos levantar uma oferta. Quem lembra disso aqui? Ronaldo Lidório. E ele pediu aos obreiros, pastor Alex lembra, que contabilizasse aquela oferta rapidamente. Eu estava me preparando para casar, irmão, com aquela garota bonita ali. E eu tinha vindo da firma e eu tinha recebido aquele dia. Irmão, me deu um impulso no espírito. O espírito dizendo a mim: agora. E eu lancei. E sabe, vou completar 9 anos de casado com essa linda menina. Em março agora, para não ficar muito feio para mim, falei: esse sofá já tem 8 anos, eu vou trocá-lo, vou comprar outro. Para não dizer que eu nunca comprei nada para minha casa. Comprei um sofá agora. Porque tudo que eu precisei para o meu casamento, Deus mandou. Fogão, geladeira, micro-ondas, tudo que eu precisei, Deus mandou. Faz para mim primeiro. Eu gostaria de orar por você nessa noite, meu irmão. Quem sabe o ribeiro secou. E você veio a esse culto dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque o ribeiro secou. Mas Deus está olhando para você assim: ah, eu já liberei a palavra. Então o que nos basta nesta noite é crer.
é acreditar que Deus está fazendo coisas novas.